Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. O Rui tá por aí, Rui? Me escuta? Tudo certo, professor Simone, bom dia, bom dia. Tudo certo com a galera aí? Muito frio nessas bandas do Rio Grande? Tá gelado hoje por aqui, né? Tô vendo ali umas cabecinhas. Tudo bem com vocês, pessoal? Nessa manhã gelada. Vamos para mais um dia, então, de desafio, né? De material aí que a gente vai passar para vocês, para a gente conseguir interpretar o texto. Tá gelado, né? Tem alguém com frio aí? Deixa eu ver. Escola São Carlos, professora Dânia, Mariana de Oliveira, né? Tem mais gente por aí, então sejam todos muito bem-vindos a essa manhã gelada. Vamos fazer mais uma manhã, então, de desafio, de aprendizado, de troca, né, de conhecimento, relembrar algumas questões que as professoras de vocês já têm trabalhado, né? Tudo certo com áudio, Rui? Tudo certo, tudo Tudo certinho. Então, eu já vou compartilhar a minha tela aqui do outro computador. Daí eu posso ver a galera bem direitinho, né? Consigo acompanhar num e aí consigo visualizar quando o pessoal fala comigo no outro. Bem bom assim, né? Não perco nada, tá? Então, o Rui já colocou ali na plataforma, né? Os materiais, mas aí a gente tem aqui também, então, compartilhado com vocês, tá? E a gente pode dar início nessa manhã a mais um dia de trabalho. Podemos iniciar, Rui? Tudo certo? tudo certo. O pessoal Então, vamos conseguiu que vamos. acessar o link aí. Eu liberei o chat agora, está liberado, cara. Tá. Então, eu já vou ajeitar também aqui o meu cronômetro, né, Rui? Para a gente preparar esse desafio aí para a galera, para vamos ver como é que eles vão, né? Tudo preparado aqui e a gente vai dar início, então, pessoal. Vamos lá. O primeiro texto dessa manhã, Ah, então. prof, não é essa Oi? questão, acho que essa questão já foi feita. Ah, tá. É a próxima, então. A 6. Hum, Essa aqui, né? Não, Um anjo dorme aqui, a aurora apenas disse passei ela Deus. antes. A 9. Tá. Eu só cuidei o texto. Uhum. Essa aqui, então. Isso aqui. É que o texto é o mesmo, né? E eu precisava ler o texto novamente, porque já faz dias que eu não leio, né? Pessoal, o texto sempre está junto com os desafios, tá? Vocês podem acessar ali que eu já liberei, e fica mais fácil para vocês. Aí no desafio Sim, tem o texto e tem as questões. sim, não, bem tranquilo, mas assim, eu preciso reler o texto com eles daí, por isso eu puxei lá em cima também para a gente dar uma retomada, tá? Senão, né, já faz dias que a gente leu, acaba que esquece. Vamos lá. Um anjo dorme aqui na aurora apenas. Disse adeus ao brilhar das açucenas. Em terna vida levantado o céu, rosa tocada do cruel granizo cedo, firmou-se no infantil sorriso, passou do berço para brincar no céu. Então, pessoal, assim, esse autor, ele pertenceu à segunda geração romântica, que quando vocês chegarem lá no ensino médio, vocês vão estudar um pouco mais sobre ele, tá? Mas aqui, basta que vocês entendam que ele foi um autor que escrevia muito sobre tristeza, sobre morte, sobre coisas, assim, que não eram muito alegres, tá? Coisas, assim, de luto, de tristeza. Então, as questões sobre o texto também vão abordar esse aspecto, né? Esse aspecto da tristeza, da perda de alguém, né? Do choro, da lágrima, essas questões assim. Então, a gente vai lá para a questão 9, essa aqui, né? Por sem ter da vida levantado o céu, entende-se que. Então, nós temos uma expressão aqui, né? Um período que foi retirado do texto, sem ter da vida a levantado o céu, e a gente quer saber o que se entende por essa expressão, tá? Por se tratar de um poema,
ele tem muita linguagem figurada. O que é a linguagem figurada? É aquela linguagem que não é a linguagem real. Por exemplo, se eu digo assim, se eu digo assim, Maria é uma leoa, eu estou dizendo que ela é muito forte. Eu não estou dizendo que ela virou um bicho, né? Eu estou dizendo que ela é muito forte. E se eu digo assim, a leoa amamenta os seus filhos, os seus filhotes, né? Então, agora, eu estou falando da leoa mesmo. Então, às vezes, eu posso usar uma mesma palavra, tanto com o sentido literal, que é o sentido real da palavra, quanto com o sentido figurado, que foi o caso do exemplo que eu dei da fulana, da mulher, daquela pessoa que é uma leoa, porque ela é forte, porque ela é corajosa. Então, essa questão, ela retoma esses conceitos que são de linguagem figurada e de linguagem real, que vai aparecer muito nas provinhas que vocês vão fazer. Então, quando vocês forem fazer qualquer prova, você tem que tomar cuidado se a questão está falando da linguagem figurada ou da linguagem real, tá? O que vai dizer isso, prof? Como é que eu vou saber se é a linguagem figurada ou a linguagem real? Pelo contexto. O contexto, se vocês lerem com atenção o texto, o contexto vai revelar para vocês se realmente vai estar falando de uma linguagem real ou figurada, tá? Então, na questão, por sem ter a vida levantado o véu, entende-se que sem ter nascido, letra B, sem ter morrido cedo, letra C, sem ter conhecido bem a vida, ou letra D, sem viver misteriosamente, ou letra E, sem poder relacionar-se com as outras pessoas. Então, a prof vai largar o cronômetro aqui, tá bem? Iniciado 3 minutos, Rui, para eles fazerem essa questão. 3 minutinhos já está correndo aí. Tá? Então, vamos pensando na possível resposta desse texto. Qual seria, então, a resposta desse texto, pessoal? Vamos lá, vamos pensar o que temos de possibilidade. Estamos com o cronômetro correndo aí. Já temos quase 1 minuto e meio correndo. Vamos pensar nas possibilidades. Lembre-se que é uma questão que aborda a linguagem que não é literal. A gente chama isso de linguagem figurada, tá? Linguagem figurada, certo? Então, linguagem figurada é a linguagem que não é real, certo? Então, qual seria a resposta correta dessa questão, considerando que não se trata de uma linguagem real, mas é uma linguagem figurada? Estamos aqui com quase 2 minutos, então, correndo, tá? 1 minuto e 52, para vocês irem pensando, né? Na resposta. Vou retornar aqui um pouco o texto, né? Um anjo dorme aqui na aurora apenas, disse a Deus ao brilhar das açucenas, em ter a vida levantado o véu. Então, aqui, ó. Rosa tocada do cruel granizo, finou-se e no infinito sorriso passou do berço a brincar no céu. Então, o que seria, então, ó? Um anjo dorme aqui na aurora apenas, disse a Deus. Então, ele disse a Deus antes mesmo de ter acontecido algo. O que seria esse algo, né? O que seria esse algo que teria que acontecer? Ele disse a Deus, nas questões anteriores da aula passada, a gente tinha visto que o poema fala da morte de alguém, né? Da morte de uma criança, né? E aí, o que aconteceu, né? O que seria por sem ter na vida, da vida levantado o véu? Finalizando aqui, então, os 3 minutos, Rui, parado, 3 minutos encerrados, então, a gente vai dar a resposta dessa questão.
tá? Por sem ter na vida levantado o véu, entende-se que. O que seria, então? Resposta correta é sem ter conhecido bem a vida. Resposta correta, letra C de casa. C de casa, tá? Então, o levantar o véu é justamente o quê? Conhecer a vida. Olha aí a prof. Sandra mandando palminhas, né? É você ter conhecimento, você ter vivido a vida. Levantar o véu é você olhar o mundo à sua volta, né? É você perceber que existe alegria, existe coisas boas para serem vividas, né? Por mais que a vida tenha desafios, a vida é maravilhosa, né? Então, é sobre isso que fala essa questão. Beleza? Questão de número 10. Na aurora apenas é o mesmo que. Vamos lá. Somente pela manhã, no limiar somente, apenas na alegria, só na tristeza. Então, vamos retornar aqui, ó, o texto. Na aurora apenas, a gente tem o quê? O que seria, então? Vamos voltar para a questão. 9. 10. Na aurora apenas é o mesmo que somente pela manhã, no limiar somente, apenas na alegria, só na tristeza ou só no final. A gente então vai retomar o cronômetro. Iniciados 3 minutos aí, Rui, para a galera responder essa questão. Na aurora apenas é o mesmo que somente pela manhã, no limiar somente, apenas na alegria ou só na tristeza. Qual seria a resposta dessa questão? Na aurora, apenas questão de número 10. 3 minutos, então. Para responder essa questão. Essa é uma questão, pessoal, que vocês precisam analisar o contexto, tá? Se vocês analisarem somente a resposta vamos dizer assim, se vocês olharem somente o que está escrito na aurora apenas e procurarem no dicionário ou no Google o que significa a palavra aurora, vocês vão errar a questão. Vocês precisam analisar o contexto no qual ela está inserido. Então, ó lá o texto, ó. Um anjo dorme aqui na aurora apenas, tá? Eu preciso analisar que esta frase, este período, né, está incluído dentro de um enunciado, dentro de um contexto. O que significa contexto? Contexto quer dizer que está dentro de outro texto. É um pedaço de texto que faz relações de sentido com outras partes do texto, certo? Então, se vocês se retirarem a palavra, na aurora apenas, vocês vão achar a alternativa e ela não estará correta. Então, tem aí um pega-ratão, sim, para vocês observarem que não é tão simples de ser respondida essa pergunta. Os mais espertos vão acertar porque eles vão analisar o contexto, certo? Lembre-se que quando as palavras mudam de contexto, elas também mudam o seu significado, certo? O que manda na palavra, o que faz com que a gente entenda que o significado da palavra é aquele, não outro, é o contexto, certo? Você pode, por exemplo, pegar a palavra manga, né? Manga pode ser manga da camisa, pode ser manga fruta, né? Então, se muda o contexto, muda o sentido. E aqui é a mesma coisa, tá? Isso vocês têm que ficar atentos. Faltam 10 segundos para finalizar, então, aí, o tempo de resposta a essa pergunta. Encerrado, então, os 3 minutos. Passou aqui, Rui. 3 minutinhos encerrado. Então, na aurora apenas significa no limiar somente. Letra B de bola. Por quê? Vai voltar lá para explicar essa questão, ó. Eu garanto que tem muita gente que marcou a letra A, né? Sim ou não?
Alguém deve ter marcado a letra A. Sabe por quê, gente? Porque, ó, vamos voltar a essa questão aqui, ó, para a prof explicar bem como é que ela funciona. Ó. Um anjo dorme aqui. O anjo dorme não é que ele está dormindo, é que ele está morto. Vocês concordam? Então, alguém não pode estar morto só pela manhã. Quando alguém morre, morre manhã, tarde, noite, está morto, a pessoa não vai acordar, né? Então, na aurora apenas, é no limiar, né? É no limite, tá? Aqui a questão que é no limiar, quer dizer, no limite, quer dizer, morreu, não tinha o que fazer. É um termo poético que diz, pá, morreu, né? Um anjo dorme aqui no limiar, no limite, né? Puxa vida, não era para ter morrido, né? Então, mas não é na aurora apenas com relação à manhã, porque a palavra aurora também representa amanhã. Mas não seria possível responder essa resposta? Por isso que eu falei para vocês. Se vocês procurassem a resposta somente pelo sentido da palavra, vocês iriam errar, porque a aurora é manhã. Mas alguém pode estar morto só de manhã e de tarde poder viver? Não, não é possível, né? Então, por isso, a resposta é no limiar, certo? Vamos para a próxima questão. Eu vou ajeitar aqui o nosso cronômetro novamente para a gente iniciar a próxima questão. Então, vamos lá. Texto 3. Julgo que os homens que fazem a política externa do Brasil no Itamaraty são excessivamente pragmáticos. Aqui vamos ter umas palavras diferentes, né? Tiveram sempre vida fácil, vêm da elite brasileira e nunca participaram eles próprios em combates contra a ditadura, contra o colonialismo. Obviamente, não têm a sensibilidade de muitos outros países ou diplomatas que conheço. Esse texto é um pedacinho do jornal Folha de São Paulo, já um pouco antiguinho, né? Mas a gente interessa que a gente vai ler aqui o contexto do texto, o que ele quer nos dizer, tá? 11ª questão, então. Só não caracteriza os homens do Itamaraty o pragmatismo? Letra B. A falta de sensibilidade? Letra C. A luta contra a ditadura? Letra D. A tranquilidade da vida? Ou letra E. As raízes na elite do Brasil. Então, eu vou aqui já iniciar o meu cronômetro, 3 minutos para vocês responderem essa questão. Então, eu vou deixar o texto na tela, tá? E para vocês irem pensando com a professora de vocês, o que seria essa questão, tá? A resposta. Gente, só para explicar para vocês, a palavra pragmatismo, que seria a letra A, né? Tem relação com o valor, a verdade, tá? Ou, vamos dizer assim, aquilo que a gente colhe a partir das nossas práticas, daquilo que a gente faz no dia a dia. Isso que significa, tá? Ou seja, uma ideia com base no mundo real, uma ideia que vem do mundo real, uma ideia da verdade. Isso que quer dizer pragmatismo. Vocês não podem se esquecer também que só não caracteriza. O que não caracteriza, né? Não é? Se vocês tirarem o não, vocês também vão errar a resposta. Então, tem que cuidar que tem esse não aí. Esse não, ele está carregado de significado. Tá? Não é qualquer resposta, mas é uma resposta que tem que atentar para a palavrinha que tem ali, tá? Só não caracteriza os homens do Itamaraty o pragmatismo, a falta de sensibilidade, a luta contra a ditadura, a tranquilidade da vida, as raízes da elite do Brasil. Então, vamos que vamos, né, pessoal? É uma questão um pouco mais complexa essa, mais dificinha para vocês pensarem. Mas nada que vocês não possam fazer com muita sabedoria. Pessoal, tudo certo com o link dos desafios. Eu estou vendo, assim, pouca participação nos relatórios que eu estou tirando aqui. Algum problema, tudo certo? Conseguiram acessar?
O pessoal tá quieto hoje, estão tudo com frio, Rui. E só não caracteriza os homens do Itamaraty, de acordo com esse excerto do jornal Folha de São Paulo, o pragmatismo, a falta de sensibilidade. Estamos já 2 minutos e 34 segundos e indo já rumo aos 3 minutos para finalizar aí, Rui. Vamos lá. Só não caracteriza. Então, 58, 59, finalizando aí os 3 minutos, pessoal. Vamos então para a resposta dessa pergunta. Só não caracteriza os homens do Itamaraty. Letra C de casa, a luta contra a ditadura. Certo? A luta contra a ditadura. 12ª questão. A palavra que não se liga semanticamente. Amores, semanticamente significa sentido. A palavra semanticamente quer dizer sentido, quer dizer significado, certo? Então, a palavra que não se liga semanticamente, relativa ao sentido, aos homens do Itamaraty, então, de novo, ó, vocês têm que voltar no texto e olhar quais as palavras que não se relacionam ou que não constroem uma relação de sentido com a palavra Itamaraty, com aos homens do Itamaraty. Letra A, o segundo que, letra B, tiveram, letra C, vem, letra D, eles, ou letra E, o terceiro que. Então, eu vou ligar aqui meu cronômetro, 3 minutos, Rui, dando início aí. 3 minutos iniciados para eles responderem a essa questão. Então, ela não constrói relação de sentido. Essa seria a pergunta. O que é construir relação de sentido? Relação de significado. Qual é a palavra que não constrói relação de significado? Tá? E a gente vai lá para o texto, deixar o texto na tela aqui também. Eu sei que vocês têm o texto aí, né? Mas também vou deixar aqui na tela. Tanto faz vocês olharem pela plataforma, olharem por aqui. O texto está disponível aí para vocês. O Rui deu um oi ok ali. Não era comigo, acho que o Rui era com as profs, né, Rui? Uhum. Então, vamos lá. Então, qual é a palavra que não estabelece relação de sentido, né? Não se liga semanticamente aos homens do Itamaraty. Qual das alternativas abaixo? Estamos chegando a 1 minuto e meio. 1 minuto e meio, correndo. Aqui na minha cidade tem um sol muito bonito, tá bom de comer bergamota. Não sei se vocês gostam de comer bergamota no sol. Tá bom de sentar embaixo de uma árvore e comer bergamota. Tem coisas que só aqui no sul dá para fazer, gente. Que coisa boa, né? Um friozinho desse, comer bergamota debaixo de um abacateiro. Capaz, pode ser embaixo da bergamoteira mesmo, né? E a gente que mora no interior tem essas vantagens, né? O pessoal da cidade muito não sabe o que é essas coisas. É um luxo para nós aqui, comer bergamota lagarteando no sol. Olha que delícia. Então, estamos passando aqui 2 minutos e 29, 30, já se aproximando aí dos quase 3 minutos, né, pessoal? Vocês pensarem na resposta correta do texto. Eu vou deixar ele na tela aqui porque eu quero explicar, tá? Eu vou dar o gabarito ao final dos 3 minutos, mas eu também vou explicar por que o gabarito é esse e não outro. Vamos lá, então. Quase finalizando os 3 minutos.
Fechados 3 minutos aí, Rui. Encerrado o cronômetro, então, para a galera poder fazer, tá? Então, vamos lá. A pergunta é: a palavra que não se liga semanticamente relativa ao sentido aos homens do Itamaraty é. Então, a resposta correta é o terceiro quê? Letra E, tá? Como é que foi o pessoal aí? Acertaram? Olha aí, a professora Sandra deu uma palminha. Mais alguém acertou a questão? Só a professora Sandra? Ih, esse pessoal tá tudo congelado aí. Ó, João Ferraz também deu palminha. Viva, isso aí. Então, ó, veja bem, o termo é os homens do Itamaraty, né? Julgo que os homens que fazem a política externa no Itamaraty são excessivamente pragmáticos. Então, olha só, nós tínhamos algumas alternativas aqui, né? O segundo que tiveram, vem, todas essas aqui, elas estabelecem relação de sentido com os homens do Itamaraty. A única que não faz relação de sentido com os homens do Itamaraty é o terceiro quê? Tá? Tiveram sempre vida fácil, na elite, eles próprios em combate contra a ditadura, obviamente não tem acessibilidade que muitos outros países ou diplomatas que conheço. Então, o único que não faz relação de sentido, que não constrói uma relação de sentido, é o terceiro quê? Beleza? 13ª questão, a gente vai indo para frente, então. Deixa eu só reiniciar o cronômetro aqui. Pelo visto, o autor gostaria de que os homens do Itamaraty dissessem mais. Letra A, inteligência. Letra B, patriotismo. Letra C, vivência. Letra D, coerência. Ou letra E, grandeza. Então, o autor gostaria que os homens do Itamaraty dissessem mais inteligência, patriotismo, vivência, coerência ou grandeza. Então, vou dar início aqui. 3 minutos para a galera pensar nessa resposta. 3 minutinhos aí para vocês pensarem na resposta, então. Questão de número 13, para pensar na resposta, gente. Inteligência, patriotismo, vivência, coerência ou grandeza? Então, qual seria a resposta a essa pergunta? Pelo visto, o autor gostaria de que os homens do Itamaraty tivessem mais. Analisem o contexto, releia o texto para poder entender, porque essa resposta não é resposta literal, gente. O que é uma resposta literal? É quando você olha o texto e encontra a resposta ali. Está escrito com todas as letras, você só retira a resposta. Para responder essa pergunta, vocês têm que ter um pouco mais de reflexão, analisar o contexto, analisar o que está escrito, tá? Para poder responder a pergunta, senão vocês vão errar. Certo? Então, vamos que vamos. Um pouco mais de 1 minuto e meio passado. Pouco mais de 1 minuto e meio passado. Então, nós vamos que vamos aqui, finalizando, indo para os 3 minutos aí, para poder encerrar essa questão, esse desafio dessa questão.
57, 58, 59, 3 minutos aí, pessoal. Então, vamos lá. Qual seria a resposta dessa questão? O que vocês marcaram? Vamos lá. Pelo visto, o autor gostaria de que os homens do Itamaraty tivessem mais. A resposta correta, meus amores, é a letra C, vivência. Olha só, quando ele diz assim, ó, julgo que os homens que fazem a política externa no Brasil, no Itamaraty, são excessivamente pragmáticos, tiveram sempre vida fácil, vêm da elite brasileira e nunca participaram eles próprios em combates contra a ditadura, contra o colonialismo, obviamente não tem acessibilidade de muitos outros países ou diplomatas que conheço. Veja bem, eles não têm a vivência, né? Ele está dizendo isso, eles não têm experiência disso, não têm experiência daquilo, barará, 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 tá? Então, eles não têm a resposta correta, então aqui seria vivência. A alternativa correta, a letra C. Alguém acertou a questão? Ih, o pessoal tá murcho aí, ó. Vivência, né? Vivência no sentido de experiência, né? Ah, não, o João não acertou. Alguém colocou ali para baixo, não acertaram. Acho que ninguém acertou a questão. Olha. Ah, alguém acertou que eu não consegui ver. Alguém botou ali uma mãozinha de Danae. Se diz assim, Danae, né? A Escola São Carlos também acertou. Olha só, parabéns. Muito bom. Muito bom. E nós vamos para a próxima questão, 14ª questão. A oração iniciada por obviamente tem um claro valor de, tá? A oração iniciada por obviamente tem um claro valor de. Letra A. Essa daí é fácil, gente. Essa daí todo mundo tem que acertar, porque é fácil. Vamos lá. Consequência, letra B. Causa, letra C. Comparação, letra D. Condição ou letra E. Tempo. Iniciados os 3 minutos, acabei de dar a largada aqui no meu cronômetro para vocês pensarem, tá? A oração iniciada por, obviamente, né, tem um claro valor de. Então, o texto está aqui, ó, obviamente, está aqui, tá? Então, a oração iniciada por obviamente tem um claro valor de. Correndo os 3 minutinhos para que vocês aí possam pensar na resposta dessa questão. De novo, pessoal, eu peço que vocês não analisem a palavra de forma isolada. Se vocês analisarem a palavra de forma isolada, vocês vão errar a questão mais uma vez. Vocês têm que analisar o contexto. Então, ler todo o texto e ver que essa palavra é uma sequência de outro texto, ou seja, ela está na sequência aqui, ó. Ela está aqui, ó. Ó, você tem um texto todinho aqui em cima, correto? Você tem todo esse texto aqui e na sequência vocês têm, obviamente. Então, ele não está começando, né? Ele não está dando início a um texto, ele está dando continuidade a um texto. Então, vocês não podem ignorar o que vem antes, senão vocês vão errar a questão, tá? Então, prestem muita atenção. O que seria o obviamente no texto? Se você pegar obviamente sozinho, ela pode representar outra coisa, tá? Se você pegar essa palavra obviamente, retirasse ela do contexto, certamente ela representaria outra coisa. Mas a pergunta é, no contexto do texto, o que significa esta palavra? No contexto do texto, a palavra, obviamente, diz o quê? Representa o quê? Tá? Então, é isso que vocês têm que tomar cuidado. Às vezes vocês erram.
Eu acho que vocês erram porque, às vezes, vocês não prestam atenção nessa questão do contexto. Certo? Estamos aqui finalizando os 3 minutinhos, 57, 58, 59. Fechou 3 minutinhos aí, Rui. Vamos lá. Então, obviamente, vamos para a questão novamente aqui embaixo. A oração iniciada por obviamente tem um claro valor de letra A, consequência, letra B, causa, comparação, condição ou tempo. Amores, a resposta correta é consequência, tá? Amores, se eu recortasse a palavra do contexto, tá? Vamos pensar agora. Se eu recortasse, se eu tirasse a palavra, obviamente, desse contexto do texto, ela poderia perfeitamente representar condição, certo? Ela é um advérbio de modo, né? Quando a gente coloca o mento, a escola Emílio, uhul, parabéns, escola Emílio. Quando a gente coloca ali, ó, o contexto, quando a gente observa ali, eu tenho um advérbio de modo, tá? As palavras em mente, em geral, são advérbios de modo, tá? Então, eu tenho claro, claramente, feliz, felizmente, alegre, alegremente. Então, eu transformo adjetivos em advérbios, certo? Advérbios de modo. Então, se eu retirar essa palavra do contexto, eu poderia dizer que ela era uma condição. A condição de ser óbvio, né? Só que, lembra que eu falei? Analisem o contexto, galera. É o contexto que manda, não é a palavra sozinha, olha só. É como um quebra-cabeças, né? Eu tenho que olhar os pedaços para formar a imagem. Então, o cara trouxe o senhor José Ramos Horta, que é o autor do texto, que é um jornalista do jornal Folha de São Paulo, escreveu todo em cima lá. Julgo que os homens que fazem a política externa no Brasil, no Itamaraty, são excessivamente pragmáticos, tiveram sempre a vida fácil, vem da elite brasileira, e nunca participaram eles próprios em combates contra a ditadura, contra o colonialismo. Então, obviamente, então seria por esse motivo, dessa forma, sendo assim, diante disso, se eu tirasse, obviamente, dali, eu poderia substituí-lo por qualquer uma dessas outras palavras, certo? Então, o que nós temos aqui? Obviamente, nada mais é do que uma consequência, certo? Vem aqui, tá? Consequência. Fechou, pessoal? Podemos ir para a próxima questão, então? Eu só vou organizar meu cronômetro aqui, gente. Dá início de novo para a gente poder iniciar. Vamos lá. A palavra que pode substituir, sem prejuízo do sentido, a palavra, obviamente, é letra A, necessariamente, letra B, realmente, letra C, justificadamente, letra D, evidentemente, ou letra E, comprovadamente. Vou iniciar o cronômetro, iniciado aqui, Rui, o cronômetro para a galerinha pensar. A palavra que pode substituir, sem prejuízo do sentido, a palavra obviamente. Então, a letra A, necessariamente, letra B, realmente, justificadamente, evidentemente ou comprovadamente. Está correndo o tempo para a galerinha pensar. Pensar qual seria a resposta correta desta questão. Pensa, 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 pensa. Vamos pensando, né, pessoal? Vamos pensando. Lembre-se que não é substituir por qualquer coisa, mas é substituir sem prejuízo do sentido. E isso muda tudo, né, pessoal? Isso muda tudo, porque você não pode alterar o sentido do texto, tá? Então, de novo, você tem que olhar para o texto, tirar uma, colocar outra. Essa palavra aqui vai alterar o sentido? Se alterar o sentido, não vai. Essa aqui vai, essa ali vai.
Então, você ir tirando cada uma para ver se alguma delas altera o sentido. Se alterar o sentido, é porque não é essa a alternativa correta, certo? Então, a única que não vai alterar o sentido, né, só tem uma linha. Correndo o cronômetro aqui, temos aí quase 2 minutos. E vamos tomando uma aguinha aqui, né? Para manter a nossa hidratação, né, pessoal? A gente toma menos água no frio, né, galera? Mas é bem importante que a gente tome água, né? Pra gente manter o nosso corpo hidratado, manter nossa saúde em dia, né? Então, estamos passando aqui 2 minutos e 22 segundos. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Vocês conseguem, vocês conseguem. Vocês são espertos demais, né? São muito espertos e vocês vão conseguir fazer um ótimo trabalho. Vamos lá. Então, a alternativa correta seria... Qual é a alternativa correta dessa questão? É a 15ª questão, né? E o tempo está acabando. Finalizando, então, aqui, Rui. 3 minutinhos para a galera pensar e a gente vai passando para a resposta desse gabarito. Vamos lá. A palavra que pode substituir sem prejuízo do sentido, a palavra, obviamente, é resposta correta, letra D de dado, gente. Aqui, ó. Evidentemente, tá? Ó, João Ferraz acertando, Escola João Carlos, Sandra, Escola São Carlos, Andréia. O pessoal acertou bastante essa questão aí, né? Escola Assis Brasil, isso aí, muito bem. Tem eu aqui, ó. Isso aí, vou botar também ali um brilhinho para vocês, né? Já que vocês acertaram. Parabéns, muito bom. Gostei de ver. Isso aí. Vamos para a 16ª questão aqui da minha tela, tá? Só não pode ser inferido no texto. Amores, o que é inferido? Professor, essa palavra aí é uma palavra estranha, né? Uma palavra que é, para mim, estranha. Inferir, gente, é você entender a partir do texto, certo? É mais ou menos assim, ó. Minha mãe disse que não é para eu entrar em casa com o calçado sujo, certo? Eu vou inferir a partir da fala que da minha mãe, que ela não quer que eu suje a sala, certo? Porque você interpreta a partir do que a mãe diz. Inferir é interpretar a partir de. É você ter uma relação de sentido com aquilo que foi dito, com aquilo que foi escrito. Isso que quer dizer inferir, tá? Então, só não pode ser inferido do texto. É bom que vocês anotem essas palavrinhas no caderno, meus amores, para que vocês não se assustem com ela quando vocês enxergarem essa palavrinha de novo. Um dia vocês vão fazer a prova, dizer, inferência, inferir, eu esqueci o que significa, eu lembro que a minha prof da sala já falou, a professora Simone já falou, mas eu esqueci, porque não anotou, né? Então, anotar, o que é inferido? Inferido quer dizer analisado, compreendido a partir do texto, certo? A partir do texto eu consigo compreender, certo? Então, só não se pode inferir do texto, letra A. Nem todo diplomata é excessivamente pragmático. Letra B. Ter lutado contra o colonialismo é importante para a carreira de diplomata? Aí, tô conseguindo ver a prof. Mariana de Oliveira Vaz ali com os alunos dela. Que fofinhos! Tudo bom, galerinha? Dá um tchauzinho para mim, só para ver se vocês estão me vendo. Beijo, beijo. Beijo para vocês, tá? Muito bom. Letra C. Nem todo diplomata vem da elite brasileira. Letra D. Ter vida fácil é característica comum a todo tipo de diplomata. Ou letra E. Há diplomatas mais sensíveis que outros.
Essa é uma resposta que exige um pouco mais de concentração, porque as alternativas são um pouco mais longas, né? Então, vai largar o cronômetro aqui. Dou-lhe uma, dois, três, foi. Largado o cronômetro, 3 minutos para vocês pensarem nessa resposta, amores. 3 minutinhos para pensarem na resposta, então. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Aqui tem um sol lindo, maravilhoso. Vocês estão vendo até os raios de sol, ó, lá atrás, ali, ó. Tem uma janela aberta, tem os raios de sol ali. Eu acho muito gostoso, assim. Esse clima de frio com sol é bom. Agora, frio com chuva, misericórdia. Dá vontade de sair correndo lá para o norte do país. Né? Mas esse frio com sol é gostoso. A gente pode comer bergamota, a gente pode tomar chimarrão, né? A gente pode sentir o friozinho e não ficar grudando aquele calor. Eu gosto de frio, não sei se vocês gostam. Normalmente a gurizada não gosta muito de frio, né? Mas faz parte. O bom é que a gente tem o frio, sabe o que que é? É para a gente dar valor quando vem o verão. Quem só tem verão não dá valor pro verão, porque eu tenho verão o tempo todo, né? Pelo menos a gente pode ter as duas estações. E daí a gente pode ter mais, gostar mais, dar mais valor. Quando a gente tem o verão, a gente tem saudade do inverno. Quando a gente está no inverno, tem saudade do verão, né? Então, só não pode ser inferido do texto. Qual seria? Ou seja, não está. Ou seja, qual é a informação que não está no texto? O que o texto não revela? O que o texto não diz? Qual dessas alternativas seria a alternativa correta? O texto não está revelando, o texto não está dizendo. Qual seria a alternativa correta? Vamos que vamos. Tá correndo aqui o cronômetro, galera. Vamos que vamos. Vamos que vamos, vamos que vamos. Pessoal, tudo concentrado ali. Imaculada Conceição, Escola São Carlos, Dana e Razia. As outras eu não consigo ver. Tem mais 9 escolas conectadas. Que legal, gente. Muito bom. Só não consigo ver os nomezinhos porque fica. Ah, agora eu consigo ver aqui, ó. Escola Emílio, Escola São Carlos, Escola UMJB, Imaculada Conceição, João Ferraz. Estamos finalizando aqui, gente, os nossos 3 minutinhos. 3 minutos encerrado, Rui. Vamos que vamos, vamos que vamos. Então, o que o texto não diz? O texto literalmente não diz, galera. Então, o texto não pode ser inferido, é a letra D de dado. Letra D de dado, gente. Ter vida fácil é característica comum a todo tipo de diplomata. A questão não está aparecendo. Ui. A questão não está aparecendo. Uma prof mandou ali. Algum problema? Rui, você me escuta? Só não está. Não, mas era para estar aparecendo. Será que deixou de compartilhar? Deixa eu dar uma conferida aqui. A questão não está aparecendo, diz a prof. O que será que aconteceu? Meu Deus. Espera um pouquinho, gente, que eu acho que caiu minha rede. Eu não sei por que o meu computador grande, ele eventualmente cai a rede. Eu não sei explicar o motivo que isso acontece, mas eventualmente isso acontece. E acabou de acontecer agora, né? E o ruim é que eu não estou conseguindo conectar. Por isso que não está aparecendo. Ainda bem que a prof avisou ali, porque eu ia falando até não sei que horas e ia.
Ai, gente, só um pouquinho que eu não estou conseguindo conectar, porque eu não sei dizer. Mas que coisa chata isso aqui, gente. Por que que cai isso aqui? Ai, Senhor. Vamos que vamos. Vamos que vamos, que agora vai dar. Vai dar essa coisa aqui. Prof, ainda bem que avisou, prof. Obrigada por avisar ali, por causa que senão, se não avisa, gente, para mim estava aparecendo meu texto, né? E aí, então, se está aparecendo meu texto, eu não consigo visualizar se está conectado para vocês também. Quer dizer, eu até consigo, mas eu não. Eu tenho duas telas aqui, né? Eu tenho a tela de um computador e de outro, para que eu não perca nada, né? Para que eu fique bem. Podem ir visualizando no link dos desafios, né, pessoal? Lá está o texto e as questões, né? Enquanto a prof compartilha a tela. E eu não estou conseguindo conectar essa coisinha aqui. O tal do. Sempre temos alguns problemas quando a gente trabalha um pouco nessa questão do digital, né? A gente às vezes conta com alguns problemas, vamos dizer assim. Mas não deveria. Está liberado lá nos desafios, né? Eles conseguem visualizar lá o texto e a questão. Se você não puder compartilhar, não vai afetar a aula. Tá. Eu vou deixar, então, a questão 16, foi a que a gente acabou de fazer. Eu vou fazer assim, Rui. Eu vou ler o próximo texto, para a gente fazer a próxima questão, né? Isso, eu só preciso saber qual é a questão, então, para mim abrir aqui. Daí, porque não Se é o mesmo número, né? A questão é aquela do texto. Se essa ainda é a situação de Portugal. Enquanto eu vou resolvendo o problema, eu vou deixar eles fazendo uma questão, tá? Talvez até eu tenha que reiniciar o computador para poder ver o que que houve aqui que não está aparecendo para mim, essa possibilidade de arrumar. A questão diz, segundo o texto, os historiadores tinham isso? Não. Se essa ainda é a situação de Portugal. Inicia por esse termo. Se Por esse essa. texto, sim. Isso. E a pergunta é, segundo o texto, os historiadores? Isso aí. Isso. Ela Isso está aberta nos desafios, tá, pessoal? Vocês têm o texto lá, vocês têm as alternativas. Então, eu posso ler aqui, Rui, enquanto... Pode ler, porque eles estão vendo nos desafios, eles estão visualizando. Isso. Então, eu vou ler aqui, a galera acompanha lá nos desafios, enquanto eu resolvo o problema para voltar a compartilhar, tá? Para a gente não perder tempo, né, Rui? Senão a gente perde bastante tempo por causa da internet. Então, vamos lá. Se essa ainda é a situação de Portugal, e era até bem pouco a do Brasil, havemos de convir em que o Brasil colônia, essencialmente rural, com a ojeriza que lhe notaram os nossos historiadores pela vida das cidades, simples pontos de comércio ou de festividades religiosas, estas não podiam exercer maior influência sobre a evolução da língua falada, que, sem nenhum controle normativo, por séculos voou com as suas próprias asas. Segundo o texto, os historiadores tinham ojeriza pelo Brasil colônia? Letra B. Consideram as cidades do Brasil colônia como simples pontos de comércio ou de festividade religiosa? Letra C. Consideram o Brasil colônia essencialmente rural? Ou letra D. Observaram a ojeriza que a vida das cidades causava? Ou ainda a letra E. Consideram o campo mais importante que as cidades. Então, aqui, gente, vocês têm que saber que a palavra ojeriza, tá? Significa repulsa, aversão. É quando a gente não gosta de algo, sabe? Popularmente, você chama ojeriza de ranço, tá? Isso que significa a palavra ojeriza, tá? É uma espécie de ranço. Não gosto disso aí, né? Tá? Então, seria isso, tá? Vocês vão fazer a questão. A prof vai dar 3 minutos aqui. E aí, meus amores, enquanto isso, eu vou tentar resolver o problema do compartilhamento aqui, tá?
minutos iniciado, então, Rui. Eu vou reiniciar minha tela do computador aqui para tentar resolver o problema. Acho que em 3 minutos vai dar tempo de fazer isso. Bem tranquilo, Simone. Eles estão visualizando no link dos desafios. Uhum. Você sabe, fecha o Meet e abre ele novamente. Eu realmente não sei dizer, porque no computador grande, eventualmente, a internet cai, porque esse aqui é o pequenininho e eu estou falando com vocês de boa, não caiu nada. Então, o problema não é na internet. O problema é no ponto do Wi-Fi do computador grande. Talvez porque seja uma máquina maior, não sei explicar muito bem. Mas ele está reiniciando, eu acredito que vai dar tempo até eles terminarem de fazer a questão. Já vou ter conseguido resolver o problema, se Deus quiser. Vamos reiniciando aqui. Vamos lá, vamos lá. Nada. Não tá querendo retornar a internet para cá. Puxa vida, que coisa bem ruim. Por que isso ocorre? Reinicia o computador, pô. Reiniciei. Não tá voltando. No canto inferior direito, lá embaixo, tem Tô tentando detectar problemas aqui. Problemas em rede. ele é com cabo ou é Wi-Fi? É o Wi-Fi, ele tem O uma espécie de adaptador? antena. Certo. Uma antena que conecta ao Wi-Fi, né? O íconezinho do Wi-Fi está aparecendo ali do lado da data e hora? Sim. Clica nele. Eu clico, mas aparece assim, ó. Quando tu clica o Wi-Fi, aparece assim, Wi-Fi desativado. Certo. Ativar o Wi-Fi novamente, manualmente, daí ou daqui a 1 hora, eu clico manualmente, não acontece nada. Mas não tá conectando de jeito nenhum, não sei por qual motivo, não sei dizer. Eu acho que eu vou. Fechou os 3 minutos aqui. Fechou os 3 minutos aqui. Eu acho que nós vamos responder a questão e vamos indo até eu conseguir resolver, para a gente não perder tempo. O pessoal Estou fechando. Posso fechar o desafio, então? pode fechar o desafio. Fechando o desafio. É importante que a gente não perca tempo, né? Porque o tempo dos professores e dos alunos é muito precioso, né, Rui? A gente não Isso, pode. como a Escola CIS Brasil colocou ali, normal, né? Aparece lá nos desafios, então tranquilo. Isso, Vou deixar ele aberto mais um pouquinho para pôr lendo ali. isso, porque assim, agora eu vou ter que usar o celular aqui para ler de novo a questão, né? Porque o meu computador não está abrindo de maneira nenhuma, ele está revoltoso, o homem. Não sei o que aconteceu, meu Deus do céu. Deixa eu só ver aqui. Eu estou reiniciando a questão lá, porque a questão eu tenho lá. Então, segundo o texto, os historiadores, né? Tinham ojeriza pelo Brasil colônia? Letra B. Considera as cidades do Brasil colônia como simples pontos de comércio ou de festividades religiosas? Letra C. Considera o Brasil colônia essencialmente rural? Ou letra D. Observaram a ojeriza que a vida das cidades causava? A resposta correta, meus amores, é a letra D de dado. Observaram a ojeriza que a vida das cidades causava, certo? Então, essa seria a resposta correta. Observaram a ojeriza que a vida das cidades causava. Acertaram a questão aí? Quem é que acertou a questão? Vamos que vamos. Cadê o pessoal? Cadê as palminhas? Ninguém. Tá tudo quieto.
Podemos ir para a próxima questão, então? Próxima questão para o autor, Rui. Diga, Torci. Posso prosseguir? Claro, já está aberto. Tá. Para o autor, as festas religiosas têm importância para a evolução da língua na língua falada. Letra B. No Brasil colônia, havia prevalência da vida do campo sobre a das cidades. Letra C. A evolução da língua falada dependia em parte dos pontos de comércio. Letra D. A evolução da língua falada independe da condição de Brasil colônia. Letra E. A situação do Brasil na época impedia a evolução da língua falada. Gente, é importante mencionar para vocês nessa questão que a evolução da língua acontece. Prof. Imaculada Conceição está dizendo que houve um problema na tela e que eles não vão conseguir responder a questão. Imaculada Conceição aí falando, reportando um erro aqui. Mas nada que não possa ser resolvido, né, Rui? Vamos resolvendo as questões aí do mundo digital que nos afetam, né? É uma coisa isso aqui, mas vamos que vamos, tá? Então, essa questão aí, meus amores, eu já vou largar o cronômetro para vocês, né? Mas é uma questão para vocês refletirem sobre a questão da evolução da língua. Por que a evolução da língua? A língua, gente, ela evolui independentemente vamos dizer assim, ó, o que seria a evolução da língua? Vamos pegar. Antigamente, a gente escrevia farmácia com PH. Isso é uma evolução da língua. O meu pai disse que quando ele conheceu a minha mãe, ele chamava a minha mãe de broto. Ele dizia, tua mãe é um broto. Broto, para os velhinhos, né, para as pessoas mais antigas, era uma mulher bonita. A minha mãe chamava o meu pai de pão. Pão é um homem bonito para as pessoas mais antigas. Então, isso é uma evolução da língua. A língua se transformou. Então, essa questão, ela retoma para nós conhecimentos sobre a evolução da língua. A língua se transforma ao longo do tempo. A língua evolui. E quais são os fatores para que isso aconteça? São vários. Por exemplo, os fatores históricos, conforme a língua evolui, os fatos históricos vão acontecendo, né? As palavras vão mudando, né? Também fatos geográficos. Vocês sabiam que fatores geográficos influenciam o falar de uma pessoa? O pessoal lá do norte do país tem sempre o clima quente, né? Essa questão da latitude, tem mais relevo, menos relevo, isso também afeta. Geograficamente, o nosso dialeto é afetado por fatores geográficos. Também a cultura, umas pessoas mais escolarizadas, outras menos escolarizadas. Quem tem mais escola, quem ficou mais anos na escola, vai ter, ou tende a ter, ou é para ter, uma forma de falar melhor, né? Mais gramaticalmente correta do que aquelas pessoas que não vão à escola, né? Então, e aí, tudo isso tem a ver com a evolução da língua. Né? A língua vai evoluindo ao longo do tempo, e vários fatores afetam ou contribuem para essa evolução, tá? Então, a questão, ela vai retomar essas questões que diz respeito à evolução da língua. Então, para o autor, as festas religiosas têm importância para a evolução da língua? No Brasil colônia, havia prevalência da vida do campo sobre a vida das cidades? A evolução da língua falada dependia, em parte, de pontos do comércio? A evolução da língua falada independe da condição do Brasil colônia? A situação do Brasil na época impedia a evolução da língua? Então, eu vou largar o cronômetro para a galera responder a essa questão. 3 minutos iniciado aí, Rui.
3 minutos aí, eu vou agora conseguir reconectar a internet e vou tentar entrar novamente para conseguir compartilhar a tela. Ainda bem que não caiu a chamada, né? Assim, pelo menos a gente ainda está aqui. Coisas que acontecem no mundo digital, né, pessoal? Não tem muito que a gente possa fazer com relação a isso. E eu vou solicitar novamente a entrada, tá? Para poder compartilhar com a galera aí o texto, certo? Isso aí. Tô conseguindo entrar aqui, né? Que bom. Que coisa bem boa, né? Tentar retomar a questão aqui. Então, que estava correndo. Opa. Aqui. Aqui. Seria essa questão aqui, então, que nós estamos fazendo, tá? Agora eu consegui novamente retornar aqui. 2h48, 49, quase finalizando os 3 minutos. Que bom que a gente não perdeu tempo, né? Conseguiu fazendo. Isso que é o bom da plataforma, né, Rui? Muito bom. 59, 3 minutos, então, encerrado aí, pessoal. Então, o que que nós temos? Qual seria a resposta correta dessa preciosa questão, pessoal? Como eu disse para vocês, a questão vai abordar as questões da língua, né? Para o autor, as festas religiosas, tem importância. Seria, então, a resposta correta dessa questão é a letra B. No Brasil colônia, havia prevalência na vida do campo sobre a das cidades, tá? Olha aí, ó, o pessoal acertando a questão. Parabéns, parabéns. Uhul, muitos acertando a questão, botando coraçãozinho. Olha aí, que gente linda. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Isso aí, fico feliz por vocês terem acertado a questão. E a gente vai partindo para a próxima questão. A prof falou no início, quando a prof acabou de ler o texto, a prof já deu a resposta dessa questão. Quem se antenou, ó, já copiou e já vai arrebentar, já vai acertar. Muito bom a questão. 19. A palavra ojeriza significa no texto, letra A, medo, letra B, admiração, letra D, aversão, perdão, letra C, eu pulei as letras. Letra C, aversão, letra D, dificuldade, ou letra E, angústia. Então, medo, admiração, aversão, dificuldade ou angústia. Iniciados 3 minutos aí, Rui, para a galera dar conta de responder essa pergunta. Que eu dei resposta, eu dei resposta. Quem ficou ligado escutou, quem ficou ligado percebeu. Eu dei resposta. No início, logo ali no início da explicação, eu dei resposta. Quem se antenou já vai acertar, né? É uma palavra estranha, né? Uma palavra esquisita. A gente não costuma usar essa palavra no nosso dia a dia. Mas ela é uma palavra antiga, vamos dizer assim, né? Uma palavra antiga que estabelece relações de sentido muito eficazes com o contexto. É só ficar antenado que vocês logo vão perceber. Tá? Palavras gerizes significam o quê? Medo, admiração, aversão, dificuldade ou angústia. Troca ideias com os professores agora que vocês estão em sala de aula. Construam com os professores outros contextos nos quais vocês poderiam usar essa palavra. Será que tem alguma outra palavra? Algum outro contexto que a gente possa usar essa palavra? Quais palavras, quais contextos eu poderia usar essa palavra? Que outros tipos de texto essa palavra poderia aparecer? Em que outros tipos de texto? Em textos históricos, em textos antigos, em poemas, né? Existem várias situações em que essas palavras poderiam aparecer. Então, embora não seja uma palavra comum, uma palavra
que nós possamos usar no dia a dia, a gente até pode, mas a gente não costuma usar, porque é uma palavra antiga, né? Uma palavra que as pessoas mais velhas costumavam usar, mas que hoje já não usam mais. Então, nós estamos aqui com quase 2 minutos e o tempo está correndo. Aliás, o tempo não precisava correr tão depressa, né, profs? O que vocês acham? Nós já estamos na metade do ano de 2026. Meu Deus, daqui a pouco termina 2026. Galerinha vai para o ensino médio, né? Olha aí que chique, não vai para o ensino médio, mas que legal. Estão avançando, né? Não pode parar de estudar, né, galera? Tem que seguir firme para o ensino médio aí. Se não tiver escola de ensino médio na cidade de vocês, peguem uma van e se mandem para outra cidade que tem ensino médio. Eventualmente, algum município pode ser que não tenha ensino médio, né, Rui? Os menores não têm, mas... Enfim, vamos correr, não podemos parar de estudar, né, gente? Vamos que vamos. Quanto mais a gente estuda, mais esperto a gente fica. 58, 59, finalizando aí 3 minutos, galera. Fechou! Uhul! Palavra ojeriza significa essa, todo mundo vai acertar, né? Não, essa foi brinde aí, Rui, ó. Aversão. Resposta correta, letra C de casa. Olha, galera, palminhas e palminhas e palminhas, né? Todo mundo acertando a questão. Isso aí. Uhul! Isso aí. Muito bem. Muito bem. Fechou. Próxima questão. Vamos para lá. A língua falada voou com as suas próprias asas, porque A. As cidades eram pontos de festividades religiosas. B de bola. O Brasil se distanciava linguisticamente de Portugal. Letra C. Faltavam universidades nos centros urbanos? Letra D. Não se sentiam normas linguísticas? Letra E. Durante séculos, o controle normativo foi relaxado por ser o Brasil uma colônia portuguesa. E aí, gente? O que nós temos a resposta correta dessa pergunta? Eu vou iniciar o cronômetro aqui, então, para a gente iniciar o cronômetro de 3 minutinhos para essa pergunta. A língua falada voou com as suas próprias asas, por quê? As cidades eram pontos de festividades, o Brasil se distanciava linguisticamente. Linguisticamente quer dizer relativo à língua, né? Com relação à língua, relativo à língua. São palavras um pouco estranhas, né? Que às vezes a gente não usa no dia a dia. Mas são palavras que podem aparecer nas provas que vocês vão fazer na vida, né? A prova do SAEB, a prova do SAERS, a provinha da escola, né? Tem uma galera que, de repente, vai sair da sua cidade ou vai buscar uma cidade que tenha colégio militar, daí tem prova. E tem galera que vai por aí, o mundo afora, né? Muita gente vai procurar outros caminhos. Então, tem várias provas que a galera vai fazer na vida, né? Depois que vocês terminarem o ensino médio, vocês vão fazer o Enem, né? Ó, a prof. Imaculada Conceição se assustando ali. Imaculada Conceição tem ensino médio, prof? Tem ensino médio, Imaculada? Não tem, né? Não tem. Que pena, né, prof? Seria bom que tivesse, que daí não perdia essa gurizada, né? Seria bom que daí não perdia a gurizada, mas tá bom, se não tem ensino médio, né? É que aqui em Juí nós temos uma escola municipal que tem ensino médio, que chama o Colégio EMEAB. Então, eventualmente, pode ser que tenha alguma cidade que tenha escola municipal com ensino médio, mas é mais raro, né? Porque o ensino municipal está mais voltado ao ensino fundamental, né, gente? A gente sabe disso. Mas, né? Vai fazer o quê? O importante é não deixar essa gurizada desistir de estudar e tocar eles, ó, dizer, vamos que vamos, galera, vamos para o ensino médio, né? Em qualquer que for as escolas, né? Imaculada Conceição está concordando ali. Muito bom, gente. Uma hora dessa, se você quiser me convidar para fazer um aulão com essa gurizada aí, vamos fazer um aulão na praça com essa gurizada. Acho que não é uma boa ideia, né? Não dá para controlar a gurizada na praça. Aqui nada, né? Vamos fazer alguma atividade. Se vocês têm ali
tem cidade que eu sei que tem feira do livro, né? Que fazem feira do livro. Aí me convida que a prof vai lá prestigiar e vai fazer uma atividade com o pessoal. Daqui a pouco a gente podia se combinar para fazer uma atividade de contação de história, que é muito legal a contação de histórica, né? Contação de história. Eu sei que tem prof que gosta muito, né? Se vestir de um personagem, isso é uma coisa bem legal. Então, fechando então, galera, os 3 minutos aí para a questão. Vamos lá. A língua falada voou com as próprias asas. Deixa eu só um minutinho que travou aqui. Voou com as próprias asas, porque as cidades eram pontos festivos. O Brasil se distanciava linguisticamente. Um minuto só. Vou aqui, pessoal. Tá. O Brasil se distanciava linguisticamente, faltavam universidades nos centros urbanos, não seguiam as próprias normas linguísticas. A alternativa correta é a letra D, meus amores. Não seguiam as normas linguísticas, tá? Então, quer dizer que voou com as próprias asas se tornou independente, né? Tem umas carinhas de choro ali, Andréia, as carinhas de choro, Sandra não acertou. Então, assim, ó, quer dizer, voar com as próprias asas é aquilo que os nossos filhos, quem tem filho aí sabe, né? Os filhos são criados para voar com as próprias asas. Depois, quando chega uma idade, eles têm que, alçar voo, né? Então, é se tornar independente, tá, gente? Então, se uma língua se torna independente da outra, quer dizer que ela não segue mais as mesmas normas linguísticas da outra, tá? Isso que é se tornar independente com relação à língua. Próxima questão, então. Podemos ir para a próxima, Rui? Tudo certo por aí? Tudo certo. Próxima questão. Segundo o texto, a população do Brasil colônia. Letra A. A vida no campo preferia a da cidade. Letra B. A vida da cidade preferia a do campo. Letra C. Não tinha preferência quanto à vida do campo ou a da cidade. Letra D. Preferia a vida em Portugal, mas procurava adaptar-se à situação. Letra E. Preferia a vida no Brasil, fosse na cidade ou no campo. Então, a prof vai ligar o cronômetro aqui novamente para iniciar os 3 minutos. Iniciado aí, Rui, os 3 minutinhos para a galera responder mais essa questão. Profes, enquanto vocês vão respondendo a questão, deixa eu contar uma arte que eu fiz aqui. Eu resolvi fazer. Lembra que nessas formações a gente trabalhou com os contos, né, dos irmãos Grimm e do Anderson. E aí eu tenho um primeiro ano do ensino médio, que eu sou professora da disciplina de escrita criativa. Vocês não sabem o que eu aprontei essa semana. Eu criei uns grupos de estudo e aí eu fiz uns fóruns, e aí cada um tinha que criar um júri. E dá para fazer isso no não muito, e eles vão amar, eu tenho certeza que vão. O que eu fiz? Eu selecionei, eu acho que 4 ou 5 histórias por turma, separei a turma em grupo, e eu fiz um júri. Júri para julgar o personagem malvado da história. Então, por exemplo, vai ter um júri para julgar o lobo mau, vai ter um júri para julgar, deixa eu ver, o lobo mau, os patinhos que condenaram o patinho feio, vai ter um júri para julgar o imperador que foi tolo, sabe, que enganou as pessoas, fingindo ser uma pessoa inteligente, e aí eles vão formar como é que eu vou dizer, cada aluno vai ter o juiz, vai ter o promotor, vai ter o advogado, sabe? E eles vão fazer isso. Eu lancei a proposta no primeiro ano do ensino médio ontem, mas dá para fazer no nono ano, super, super dá. O nono ano ama essas coisas, né? Claro, vocês podem trocar uma ideia com eles, mas assim, a galera ficou empolgadíssima, eles adoraram a ideia, né? Já estou tudo já procurando TNT para fazer a roupa do juiz, outro que já quer fazer uma máscara de lobo, outro que não sei o que lá. Meu Deus, estão enlouquecidos, sabe?
gostaram bastante da ideia, e é uma ideia bacana, porque eles podem trabalhar com a questão do. A Imaculada ali. Eles podem trabalhar a questão da fala, né? Da expressão, da oralidade. Tem muitas coisas que dá para trabalhar aí. Não é só o julgamento em si, né? Mas lembra que eu falei nas nossas aulas sobre, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho. Ou melhor, a história do João e Maria, você pode julgar tanto a Maria que matou a bruxa, como pode julgar também os pais do João e Maria que largaram eles no meio da floresta, né? Então, tem muita coisa que dá para trabalhar aí, e são coisas, assim, diferentes de fazer e legais. Normalmente, a gurizada gosta, tá? Normalmente, a gurizada gosta. Estamos finalizando, então, aí esse tempo. Opa, me descuidei, passou um pouquinho aqui, gente. 3 minutos encerrado. Me descuidei porque eu estava contando a história do júri, né? E passou 20 segundos, tá? Mas não tem problema. Vamos lá, então. A 21ª questão, pelo menos a 21ª da minha tela, então, segundo o texto, a população do Brasil colônia seria. A resposta correta é a letra B de bola. A vida da cidade preferia a vida do campo, tá? Beleza? Vamos para a próxima, então. Texto número 5. Podemos prosseguir? Não consegui ver aí se eu vi que subiu uma. Erraram a questão. Erraram a questão. Lá, lá. Erraram. Escola São Carlos errou a questão. Hum. Então, vamos dar sequência aqui, né, pessoal? Ih, de novo, não faça isso, por favor. Começou a furia aqui do meu computador de Eles desconectar. estão visualizando a questão já nos desafios. Já abri ela. Não foi possível conectar essa rede. Agora ele resolveu não conectar. Bem, a questão, então, é do novo texto. Tá? Ainda falta um bom tempo para a aposentadoria da maior parte deles. Mas a Andrade Gutierrez já tem pronto um estudo sobre a sucessão de 20 dos seus principais executivos, quase todos na faixa de 58 a 62 anos. Seus substitutos serão escolhidos entre 200 integrantes de um time de aspirantes. Eduardo Andrade, o atual superintendente, que já integra o Conselho de Administração da Empreiteira Mineira, deverá ir se afastando aos poucos do dia a dia dos negócios. Para os outros executivos, que deverão ser aproveitados como consultores, a aposentadoria chegará a médio prazo. Essa reportagem foi publicada na revista Exame em dezembro de 99. Meio antiguinha também, mas importante aqui a gente realmente analisar o texto em si, tá? Então, vamos lá. Se começarmos o primeiro período do texto por Andrade Gutierrez, tem pronto, teremos como consequência coesa e coerente, letra A. Visto que ainda falta um bom tempo para a aposentadoria da maior parte deles, letra B. Por ainda faltar um bom tempo para a aposentadoria na maior parte deles, letra C. Se ainda faltar um bom tempo para a aposentadoria da maior parte deles, letra D. Embora ainda falte um bom tempo para a aposentadoria da maior parte deles, ou letra E. À medida que ainda falta um bom tempo para a aposentadoria na maior parte deles. Então, eu vou iniciar o cronômetro aqui para a gente fazer a questão. Será iniciado o cronômetro de 3 minutos aí, pessoal.
Iniciado o cronômetro, então. É um texto um pouco mais longuinho. Possivelmente exige mais atenção da galera aí, até por ser mais longuinho, né? Acredito eu que essa seria a última, Rui. 9h45 é o intervalo ou vamos até as 10? Não, o horário é o normal. 45. 45, né? É. Tá. Então, acho que só vai dar tempo de fazer essa. Temos aí ainda quase 2 minutos para transcorrer e depois vou explicar a questão. E vou liberar a galera para o recreio, então, né, gente? Então, tem 2 minutos e meio, quase. Tem mais 30 segundos aí para a gente ver a resposta dessa pergunta. Tá encerrando aqui os 3 minutos. 3 minutos encerrado, então, pessoal. A resposta correta dessa questão, gente, é a letra D de dado. Embora ainda falte um bom tempo para a aposentadoria da maior parte deles, tá? Então, se começarmos o primeiro período, o texto a Andrade Gutierrez já tem pronto, embora, né, ainda falte um bom tempo para a aposentadoria da maior parte deles. Pessoal, errando a questão aí. Alguém acertou a questão? Ninguém acertou a questão? Alguém acertou, ó. Alguém apareceu ali com um sorrisinho que acertou a questão. Dana E acertou a questão. Isso aí. Então, a gente teremos como consequência coesa e coerente, quer dizer, sem quebrar a continuidade, né? É uma questão que aborda sobre a questão da sintaxe, a construção dos períodos, não quebrar o sentido, fazer a continuidade adequada. Uma questão que exige um pouco mais de atenção, né? É uma questão um pouco mais complexa, certo? Amores, então, foi um prazer ter estado com vocês nessa manhã, tá? E a gente vai, então, deixar um grande beijo no coração de vocês e desejar um ótimo recreio e até o próximo encontro, tá bom? Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Bom recreio. Obrigado, prof. Obrigado, Beijo. pessoal.